Oi, pessoal! Estou aqui novamente com vocês para a gente dar sequência aos conteúdos de ciências. E é como a gente está estudando os sistemas que formam o nosso organismo, essa semana a gente vai falar um pouquinho do sistema circulatório. A principal função do sistema circulatório é levar substâncias essenciais para todo o nosso corpo. E também recolher, substâncias que são tóxicas e que depois vão ser filtradas e eliminadas. O sistema circulatório ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. E nós vamos estudar cada uma dessas estruturas para entender como esse transporte acontece pelo nosso corpo. Então vamos começar falando do coração. O coração é um órgão muscular que se localiza entre os dois pulmões e que bombeia o sangue para todo o corpo constantemente, sem parar. Ele vai estar sempre fazendo movimentos de contração para bombear o sangue. O formato do nosso coração é esse que vocês estão vendo. Então aqui a gente vê o coração, algumas veias e artérias que estão presentes nele. O coração ele tem 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Os átrios não se comunicam entre si e nem os ventrículos se comunicam entre si. A comunicação é átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, o sangue que entra pelo átrio direito ele passa para o ventrículo direito. E o sangue que entrar no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Desse lado esquerdo do coração vai passar somente sangue arterial, que é o sangue rico em gás oxigênio. E do lado direito passa somente o sangue venoso, que é o sangue que é rico em gás carbônico. E esses sangues não vão se misturar, tá? A gente tem uma separação, como eu disse, não tem comunicação entre os átrios e nem entre os ventrículos, e não há então essa mistura de sangue arterial com sangue venoso. Quando a gente olhar nesses esquemas, a gente sempre vai perceber a cor vermelha para representar o sangue arterial e a cor azul para representar o sangue venoso. Isso porque o fato do sangue venoso ter maior concentração de gás carbônico torna ele mais escuro, ele é um vermelho mais escuro. O sangue arterial é um vermelho mais claro, um vermelho mais vivo, né? Então, qualquer esquema que vocês procurarem, vocês vão observar essas duas cores sempre para representar vermelho, sangue arterial, e o azul para representar o sangue venoso. Agora a gente vai falar um pouquinho dos vasos sanguíneos. E a gente vai estudar 3 tipos básicos de vasos sanguíneos. Nós vamos falar da veia, da artéria e do capilar. A artéria são os vasos que têm a parede mais grossa, mais espessa, e elas transportam o sangue do coração para o corpo. Sempre o sangue que passa na artéria sempre vai estar indo do coração para o corpo. Elas podem transportar tanto sangue arterial quanto sangue venoso. Por exemplo, a artéria pulmonar transporta o sangue venoso do coração até os pulmões e a artéria aorta transporta o sangue arterial do coração para o resto do corpo. Então, a artéria não transporta só sangue arterial, não. Pode transportar o sangue venoso também. Como que eu sei que é uma artéria? Porque ela tem a parede mais espessa e ela leva o sangue do coração para o corpo. A veia, ela é um vaso que tem uma parede relativamente finas e elas transportam o sangue do corpo para o coração. E também podem transportar tanto o sangue arterial quanto o sangue venoso. Por exemplo, as veias pulmonares, elas vão levar sangue arterial do pulmão para o coração. E as veias cavas,
elas vão trazer para o coração o sangue venoso que está vindo do corpo. Tá? Então, a veia leva o sangue do corpo para o coração e a artéria do coração para o corpo. E os capilares são vasos muito fininhos, eles são permeáveis, a gente percebe aqui, ó, olhando, que eles são formados por uma camada bem fininha, tá? Eles são permeáveis, por isso as substâncias conseguem passar por eles e entrar nas células ou sair das células e entrar no sangue. Então, esses são os 3 tipos de vasos sanguíneos que a gente vai estudar, os 3 tipos básicos, tá? Depois, a gente vai falar, então, do sangue. O sangue, ele é o veículo que transporta a substância que o nosso organismo necessita. Ele é formado por uma parte líquida, que é chamado de plasma, e pelos elementos figurados, que é a parte sólida, ou seja, as células e os derivados de células que estão presentes nele. Essas células ou derivados de células são os glóbulos vermelhos, que são chamados de hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas. A principal função das hemácias é transportar e distribuir o gás oxigênio para todas as partes do corpo. E são células que não possuem núcleo, são células anucleadas. Os leucócitos, eles são de diversos tipos e eles estão relacionados com a defesa do nosso organismo. E aí cada tipo de leucócito vai atuar de uma forma na defesa contra micro-organismos invasores. As plaquetas são fragmentos celulares que vão estar relacionadas com a coagulação sanguínea. Então, essas são as 3 estruturas que compõem o nosso sistema circulatório: o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Agora, a gente vai entender como se dá o caminho do sangue pelo nosso corpo. O sangue, ele vai circular no nosso corpo num sistema fechado de vasos. Então, ele vai circular dentro de vasos. Então, a gente vai começar falando do sangue venoso, que é trazido pelas veias cavas. E aí a gente vai ter a veia cava inferior, que vem da parte inferior do nosso corpo, né, das pernas, do abdômen, e a veia cava superior, que vai trazer então o sangue da parte superior do nosso corpo. Esse sangue venoso que está vindo aqui das veias cavas, ele vai entrar no coração pelo átrio direito. O átrio direito vai contrair e impulsionar esse sangue venoso para o ventrículo direito. O ventrículo direito se contrai e o sangue vai subir e vai através das artérias pulmonares para os pulmões, que ficam aqui do lado do coração. Quando o ventrículo se contrai, quando o ventrículo direito se contrai para impulsionar esse sangue, essa válvula aqui, ó, ela se fecha para que o sangue não retorna. Então, quando o átrio contrai, ela abre e o sangue passa para o ventrículo. Quando o ventrículo contrair, ela vai se fechar e o sangue então vai ser impulsionado aqui para as artérias pulmonares, para a direita e para a esquerda, que vai levar então o sangue para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. Nos pulmões, esse sangue vai receber o gás oxigênio e vai deixar o gás carbônico. E ele vai deixar de ser sangue venoso e vai se tornar sangue arterial. Esse processo aí de troca gasosa que vai acontecer aqui no pulmão, que vai oxigenar o sangue, que vai deixar então de ser venoso e se tornar arterial, é chamado de hematose. E aí, esse sangue arterial, então, vem aqui do pulmão direito e do pulmão esquerdo e vai voltar para o coração através das veias pulmonares e vai entrar no átrio esquerdo, que vai se contrair e impulsionar o sangue para o ventrículo esquerdo. Do mesmo jeito,
existem válvulas aqui que abrem quando o átrio contrai para empurrar o sangue para o ventrículo. E quando o ventrículo esquerdo contrair, essas válvulas se fecham para que o sangue não retorne para o átrio, mas sim suba pela artéria aorta. E a artéria aorta vai distribuir esse sangue, então, para todo o corpo. Ela vai se ramificar, né? Vai se dividir aí, vai subir aqui para a parte superior do nosso corpo, vai descer e vai se ramificando, levando esse sangue, então, para todo o corpo. Quando esse sangue chega nas células dos tecidos do nosso corpo, ele vai deixar o gás oxigênio e receber o gás carbônico. Então, esse sangue arterial que veio através das artérias para todos os tecidos do nosso corpo, ele vai passar a ser sangue venoso. E aí, vai retornar pelas veias cavas até o coração novamente. E volta novamente todo o processo, vai recomeçar todo esse processo que é chamado de circulação. E aí a gente pode dividir esse processo de circulação em dois tipos de circulação. A circulação pulmonar ou pequena circulação, que acontece do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. Então o sangue sai do coração, ele sai venoso e vai para o pulmão. Quando ele vai para o pulmão, ele vai receber o gás oxigênio, se tornar arterial e voltar para o coração, certo? E a grande circulação, que é coração, corpo, coração. O sangue sai arterial do coração, vai para os tecidos, se torna venoso e volta para o coração. Então, essa é a grande circulação ou circulação sistêmica. Pessoal, esse é o conteúdo que eu tenho para passar para vocês nessa semana sobre o sistema circulatório. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos grupos WhatsApp, é só chamar que a gente vai ajudar vocês a resolver as atividades ou a esclarecer alguma dúvida que ainda tenha ficado. Pessoal, bons estudos e até uma próxima aula. Beijos!